Então eu separei para vocês uma questão que fala sobre uma questão da prova ADA e vocês vão utilizar o descritor de número 11, né? Essa aqui é uma prova ADA de 2012 e que eu fiz a adaptação. Nessa prova ADA aqui, nós vamos trabalhar a questão do perímetro. Então, nós temos que lembrar na cabeça de vocês duas diferenças. Quando você vai encontrar a área e quando você vai encontrar o perímetro, existe uma diferença. Porque aí você vai utilizar duas fórmulas. Quando você for encontrar o perímetro, você vai somar os lados. Então, olha, a fórmula é essa. P, perímetro, é igual L mais L mais L mais L. Eu somo os quatro lados. É como se eu tivesse esses quatro lados e eu fosse somar cada lado. Então, por exemplo, se eu pegar esse perímetro aqui, olha. Então, eu tenho 11 aqui e tenho 11 do lado de lá. 11 mais 11, 22. Aí de cá eu tenho 8. 8 mais 8. 8 mais 8, 16. Né? Então é como se eu tivesse 11 por trás, 11 pela frente e 8 de cada lado, né? Então eu vou lá. Então vamos lá. P é igual lado mais o lado mais o lado mais o lado. É porque para encontrar o perímetro eu vou ter que somar os quatro lados, né? Então vamos lá. Perímetro é igual 11 mais 11 mais 8 mais 8. Meus queridos, qual que é o meu perímetro aqui no caso, né? 11 mais 11, 22. 22 mais 16 é igual 38, né? Então, 38 é o meu perímetro. Então, eu já encontrei aqui agora a minha resposta. É 38. Olha, não economizem folha, podem deixar aí bastante espaço. É porque o quadro é pequeno, então assim, eu preciso fazer uma coisa bem otimizada para vocês. Mas eu espero que vocês não economizem folhas. Então lembra desse detalhe. Perímetro, eu vou somar os quatro lados desse meu dado, né? Ah, e outra questão. Quando você responde o perímetro, você responde da seguinte forma. Você coloca, olha, o meu perímetro é igual a 38 centímetros. Morreu o assunto. Agora, quando você vai trabalhar a área, é obrigatório você colocar centímetros quadrados. Não se esqueçam desse detalhe. Então aqui eu estou encontrando a soma dos quatro lados. A soma dos quatro lados deu 38 centímetros. Não é quadrado, tá ok? Então agora vamos responder a questão de letra B. A questão de letra B ela traz o seguinte. Perímetro é igual lado, mais lado, mais lado, mais lado. Então eu tenho quatro lados para... Ficou meio feio aqui, mas acho que dá para vocês entenderem. Que aqui é uma letra L, viu? Uma letra L e aqui é o símbolo, né, da soma. Então, ó, perímetro é igual, né? 15 mais 15 mais 8 mais 8. 15 mais 15, 30, né? 8 mais 8, 16. 30 mais 16, 46. Então, olha lá. P é igual a 46 centímetros. O meu perímetro é igual a 46 centímetros. Estão entendendo, meus queridos? Veja bem, agora nós vamos para a questão de letra C, né? Olha lá, questão de letra C. Lembra da fórmula? Perímetro é P é igual a L mais L mais L mais L. Então, são 4 L's, né? Então, vamos lá, olha lá. Perímetro é igual a 25 mais 25 mais 20 mais 20, né? Então, você soma os quatro lados. Perímetro é igual a 25 mais 25, 50 mais 40. 50 mais 40 é igual a 90. Olha a resposta aqui, meus queridos. 90 centímetros. Não é centímetro quadrado. Lembra desse detalhe. Então vocês podem deixar aí umas 4, 5 linhas para responder, para ficar uma coisa bonita, para não ficar essa coisa esmagada igual eu fiz aqui no meu quadro. Tá ok?
novamente, lembra da fórmula. Então, na prova ADA, você só tem uma alternativa e na prova ADA você tem lá as respostas, né? Então eu fiz essa adaptação da prova ADA para vocês, na hora da prova ADA, lembra desse detalhe. Perímetro, a minha fórmula é P é igual à soma dos 4 lados. Lembra desse detalhe. P é igual L mais L mais L mais L. E outro detalhe, não é dada a resposta em centímetros quadrados, né? Então vamos lá, perímetro é igual 10 mais 10 mais 12 mais 12, né? 10 mais 10, 20, 20 mais 22, 42. 42 o quê? Centímetros. Centímetros quadrados? Não, somente centímetros. Então veja bem, aqui você tem a fórmula de perímetro. A fórmula de perímetro é igual à soma dos 4 lados. E se dá a resposta em centímetros. Olha lá. Encontre o perímetro do retângulo. Você vai encontrar o perímetro deste retângulo. Agora, meus queridos, nós temos uma outra prova. Ela vai explorar o descritor D12. Aquela lá nós exploramos o descritor D11. O D11, então, ele trabalha a questão do perímetro. O D12 vai explorar a questão da área. Então, nós vamos trabalhar áreas planas, né? Como os polígonos. E aí, nós vamos trabalhando a partir de cada descritor que vocês vão responder a prova ADA. Então, essa daqui é uma prova ADA de 2012, né? E eu também fiz a adaptação da prova ADA. Na prova ADA, você só tem um quadrado desse daqui. E na prova ADA, você vai ter as respostas, né? As alternativas. Vamos lá. Considerando 1 centímetro, né? Em cada quadradinho, em cada área, como unidade de medida da superfície, observe a figura de uma parede a seguir, né? Então, muitas das vezes, você já ouviu seus pais falando na construção que quando ele vai comprar a cerâmica, ele compra a cerâmica em metros quadrados, né? Então, é necessário, né, entendermos como que é feita a contagem dos metros quadrados. Por exemplo, se o pedreiro vai fazer uma parede, ele na hora de fazer o orçamento, ele fala lá para o dono da obra, ele fala, olha, aqui eu vou gastar tantos metros quadrados nesta parede. E como que nós vamos chegar a esse resultado, né? Então veja lá, a medida da área. Então se lá no perímetro nós somamos os lados, aqui na área nós vamos usar a seguinte fórmula. Olha lá, a área, então uso A, é igual a base vezes a altura. Ué, professor, mas H, na matemática, alturas é representado pela letra H. Tá ok? Então, qual que é a minha base? A minha base é essa parte aqui, ó. Então, eu tenho quanto de base? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 de base. Quanto que eu tenho de altura? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 de altura. 4 centímetros de altura e 5 centímetros de base. Então, vamos lá. A minha área é igual... Quanto que é a minha base? 5 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 5? 5 vezes 4? É igual a 20, né? Então, 20 centímetros o que, professor? Centímetros quadrados. Não se esqueça desse detalhe na hora de responder. Então, deixa umas 5 linhas aí para... Ah, outro detalhe. Não esqueça na hora que você estiver respondendo de colocar aqui no quadrado quanto que é a base, né? Quanto que é a base de vocês, ok? Vamos responder a questão de letra B. Então, a minha questão de letra B, eu podia até ter jogado mais para lá, que dava, né, espaço. Então, ó, área é igual base vezes altura. Ué, professor, mas se eu deixou uma parte em branco, como que eu faço para encontrar essa área aí, né? Então, veja bem, eu posso encontrar as duas áreas. Vamos encontrar da parede toda e só da parede que está pintada. Fica tranquilo. Então, veja bem, a minha área é igual base vezes altura. Quanto que é a minha base? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 centímetros de base.
Tá dando para pegar bem aqui o número 8, né? Tá dando. E qual que é a minha altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, né? Então, aqui eu tenho 8 centímetros de base e 7 centímetros de altura. Então, 8 vezes 7 é igual a 56. Então, eu tenho 56 centímetros quadrados. Mas aí eu posso pegar esse 56 da minha área, se eu quiser, por exemplo. Ah, professor, quanto que deu a parede que não tá, a parte que não está pintada? Então, olha lá. 1, 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? 56 menos 20 é igual a 36. 36 centímetros quadrados. Então, vocês vão fazer assim no caderno de vocês. Aqui agora nós vamos responder a letra C. Veja bem. Acho que é bom dar aproximado aqui mais, para eles entenderem. Então, olha aqui. Lembra da fórmula? A é igual a base vezes altura. Professor H representa a altura. Aqui quando a gente está trabalhando as áreas planas, né? Então, lembra do descritor que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando o D11 e o D12, que está retratando a questão das figuras em áreas planas, né? Então nós temos várias figuras em áreas planas, como os retângulos, os triângulos, os losangos, o círculo. Tudo isso é área plana que a gente retrata na matemática. Então vamos lá. Qual que é a minha base? É 3. Qual que é a minha altura? 3, né? Então olha lá. A área é igual a 3 vezes 3. A minha área é igual a 9 centímetros quadrados. Entenderam, meus queridos? Essa é a minha área. Agora, eu vou determinar o mínimo múltiplo comum. Professor, aonde que eu vou usar esse mínimo múltiplo comum? Quando nós retornarmos à aula, nós vamos trabalhar as frações com denominadores diferentes. E aí é hora de nós encontrarmos o denominador comum para essa fração de denominadores diferentes. Vamos lá. Então, meu MMC de 80 e de 100. Você vai observar por quanto que esse número pode ser divisível, começando pelo menor número, que no caso é o 2. 80 dá para dividir por 2? Sim, 80 dividido por 2 é 40. 100 dá para dividir por 2? Sim, 100 dividido por 2 é 50. Ainda dá para dividir por 2? Sim, meus queridos. 40 dividido por 2 é 20. 50 dividido por 2 é 25. Ainda dá para dividir por 2? Só o número 20. E o que eu faço com o número 25, professor? Você repete ele. Então, olha lá. 20 dividido por 2 é 10. 25 dá para dividir por 2? Não. O que eu faço com ele? Eu repito ele. Né? 10 dá para dividir por 2? Dá. Então, deixa eu só conferir aqui. 2, 2. Então, coloco novamente o 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 25 só repete, porque 25 não é divisível por 2. Qual número que dá para dividir agora? Dá para dividir por 5? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 5? Por 5 dá. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. Você só termina a conta a hora que os dois números estiverem o número 1. 5. Então eu vou lá, olha lá. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. Então dá para mim trabalhar por 5. 5 dividido por 5 é 1. Pronto. Encerrei a minha conta. Como que eu finalizo agora encontrando o MMC? Eu multiplico esses números. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2 é igual a 50. Né? 25 dividido por 2 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 2, 200. 200 vezes 2, 400. Qual que é o meu MMC? 400. Então, o MMC de 80 e 100 é 400. Agora nós vamos encontrar o MMC de 75 e 45. Olha lá, 75
e 45. Dá para dividir estes números por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? 5 dá. 75 dividido por 5 é igual... Não, desculpa. Por 3. Eu estava dividindo por 5, mas não é por 3. Dá para dividir por 3? Por 3 dá. 75 dividido por 3 é igual a 25. 45 dá para dividir por 3? Sim. 45 dividido por 3 é igual a 15. Opa! Então agora eu preciso saber. Se eu já dividi por 3, eu não posso voltar lá no 2. Eu só posso ir para frente. Ainda dá para dividir por 3? Sim. O número 15. 25 divide por 3? Não. Então eu repito 25. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Então agora, ainda dá para dividir por 3? Não. Agora eu divido por 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 25 é 5. Então, novamente eu uso 5. 5 dividido por 5, 1. E aí eu finalizo. Então agora eu multiplico esses números primos aqui. Lembrando que aqui só dá número primo, viu? 5 vezes 5 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75, né? Agora, 75 vezes 3, né? 3 vezes 5, 15, sobe 1, né? 3 vezes 7, 21, foi 24. 245. Então, aí nós temos o nosso MMC. Agora, nós vamos para a letra C. 3, 6 e 30. Né? Veja bem. Começando pelo... Dá para dividir algum desses números por 2? Sim. O número 30. 30. Então, começando por aqui, eu repito 3. 6 dá para dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2 é 3. 30 divide por 2? Sim. 30 dividido por 2 é 15. Veja bem. Ainda dá para continuar por 3? Eu necessito continuar por 3 para mim chegar ao número 1. Então, olha lá. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3 é 5. Agora, eu vou lá. Vou com o número 5. 5 dividido por 5, 1. Né? Então, finalizei. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Meu MMC é 30. Agora, letra D. Na letra D, você tem 40. Deixa um pouquinho mais em cima. 40, 30 e 10. Né? Dá para dividir por 2? 40 dividido por 2 é 20. 30 dividido por 2 é 15. 10 dividido por 2 é 5. Ainda dá para dividir por 2? Sim. 20 dividido por 2 é 10. 15 dá para dividir por 2? 15 não divide por 2, então você repete quando não dá para dividir. 5 dá para dividir por 2? Não, então você repete o 5. Ainda dá para dividir por 2? Sim. 10 dividido por 2 é 5. Repete o 15 e repete o 5. Dá para dividir por 3? Sim. Olha lá. Então eu repito o 5, né? 15 dividido por 3, 5. E agora? Agora eu vou com 5, né? Se não dá mais por 3, dá por 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. E 5 dividido por 5 é 1. Finalizei. Então agora eu vou e multiplico esses números primos. 3 vezes 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Meu MMC é igual a 120. Pessoal, tem só mais uma questão que eu quero deixar ela clara para vocês. Eu não estou encontrando meu apagador, por isso que eu vou apagar com a mão mesmo. Lá na número 8, para mim não gravar outro vídeo só para número 8, ela pergunta para você o seguinte. Ela pergunta: que figura plana é esta? E aí é uma questão da prova ADA para você responder.
E aí ela pergunta, que figura é essa? Isso daí é um círculo? Isso daí é um triângulo? Isso daí é um retângulo? Que figura é essa? Então essa aí é uma resposta da questão número 8. Então isso daí é um losango, né? Então vocês vão responder a questão de número 8. Ela também é uma questão da prova ADA. E aí pergunta, na letra A, é um trapézio? Na letra B, é um losango? Ou na letra C fala paralelograma ou é um quadrado? Isso é um quadrado? Isso é um trapézio? Não, isso é um losango. Então a alternativa correta é a letra B. Meus queridos, um forte abraço. Qualquer dúvida, o tio vai estar a tarde inteira para bater um papo com vocês. E aí, novamente, eu vou querer que vocês gravem um videozinho da tabuada, né? Só o professor que é para gravar, não. Grava um videozinho estudando a tabuada aí pro tio. Valeu?